e foi, e foi violentamente, suspeitamente desrespeitado por uma decisão judicial que depois se mostrou. É inacreditável que a eleição se deu por uma resposta digital, né, uma enquete virtual. Realmente é uma discrepância, né? A gente que é torcedor, mas ao mesmo tempo também é um adepto da democracia, é quase inexplicável, né? Para o clube que tem maior história democrática do país, uma das maiores do mundo, e não consegue também produzir essa regularidade e esse processo democrático internamente. Por isso que eu lamento profundamente o que aconteceu na eleição nessa 2020, né? Com todos os contratempos, a gente viveu um dia lindo de eleição em São Januário, dia 7 de novembro, e foi violentamente, suspeitamente desrespeitado por uma decisão judicial que depois se mostrou. É inacreditável que a eleição se deu por uma resposta digital, né, uma enquete virtual, contratada por uma das partes interessadas, validada por um poder ilegítimo quer dizer, por um abuso de uma decisão de, de uma das figuras de poder e que foi validado com menos votantes, com menos chapas participantes, com, sem um processo de controle efetivo externo, sem garantias de inviolabilidade. E isso gera a administração que a gente tem hoje, gerou o ano de 2021. Então, eu queria dizer assim que os resultados de 2021 não são gratuitos, eles estão marcados por essa ilegitimidade na gestão. Mas também essa não foi um fato inédito do Vasco, né? A gente já teve outros momentos onde a decisão também foi judicializada, também foi postergada, também foi questionada. Então, essa virou uma história do Vasco. A gente precisa superar essa página. A gente precisa ter uma eleição legítima, com tranquilidade, com a pessoa eleita sendo efetivamente por vontade do sócio. Enquanto a gente não quebrar esse feitiço, a gente vai ficar tropeçando nessa fragilidade eleitoral que o Vasco tem. Isso não é responsabilidade de um grupo, não é do Identidade Vasco, não é da Sempre Vasco, não é da Mais Vasco, não é do Fusarca, do Casaca. É um processo que a gente precisa conseguir, em algum momento, dizer: olha, o Vasco precisa harmonizar o seu processo eleitoral e precisa construir. Infelizmente, o que essa gestão tem feito é não colaborar, é acirrar os ânimos. E esse que é o meu lamento principal. Né? Acho que eles tiveram esse ano como um ano de uma gestão para construir, digamos, integração. E o que eles produziram foi desrespeito e dissonância. Por isso que eu lamento profundamente essa atitude do Conselho Deliberativo agora de excluir os 27 beneméritos. Por isso que eu lamento profundamente o início da gestão do Conselho Deliberativo também de expulsão de 3 presidentes de poder da gestão passada. Enfim, então, o que eu acho que a gente tem que construir, Marcelo, é uma história de legitimidade do Vasco, de processos que permitam que que o sócio do Vasco decida a história do Vasco. Certo ou errado, a gente gostando ou não, mas que essa decisão pertença ao associado e não à justiça, não ao fator externo. Então, enquanto isso a gente não conseguir construir essa transparência, né? A lista de sócios está disponível para todas as chapas, a gente ter confiança de que não tem sócio pela janela, né? Quando tiver transparência nos processos de feitura da chapa, acho que muita coisa já se avançou,
a gestão passada no Conselho Deliberativo avançou em muitas coisas, inclusive nesse que eu estava quase deixando de falar, porque é o sentimento da eleição direta. Eleição direta parecia algo impossível de acontecer. E, em parte, pelo que aconteceu na eleição do Campelo, em parte pela construção dos grupos políticos conjuntos, coletivamente, no Conselho Deliberativo passado, a eleição direta foi viável. Era uma proposta de oposição e que foi sendo construída e alinhada por todos nós. A eleição direta é um desejo do torcedor vascaíno, né? E a gente viveu a primeira eleição direta frustrado por uma intervenção judicial que restringiu a eleição a uma participação, a uma enquete eleitoral. Então, infelizmente, tem isso. Uma grande conquista para a história do Vasco, da eleição direta, que foi sobreada, que foi diminuída, apequenada por uma posição judicial motivada por alguns grupos políticos que hoje estão no poder.